Apresentar aqui para vocês a DJ, que é a empresa minha aqui do Sandro. Ela começou basicamente em 2004, quando nós resolvemos nos juntar. Antes éramos de consultoria diferente, e agora, a convite do Jonas aí, começamos a trabalhar com podologia a partir do ano passado. Foi ano passado, não é isso? Do ano passado, e vamos mostrar alguns resultados desse trabalho de empreendedorismo que a gente começou. Meu nome é Roberto, a minha formação é toda na área de administração. Tenho experiência com gestão de salão de beleza e estética, como também o Sandro aqui. Nós somos professores do SENAC e consultores do SEBRAE também. Entendeu? Então, estamos aqui agora para desenvolver esse projeto novo. Sim? Bem, a gente começa com a visão do empreendedorismo. Essa visão é a visão que as pessoas têm hoje. O país agora atravessa uma fase um pouco delicada. Talvez a gente consiga sair esse ano ainda. E esse empreendedorismo ele começou a crescer de tal modo, principalmente por necessidade, as pessoas começaram a ter que investir na carreira, e até mesmo para poder ter o seu dinheiro no final do mês. Muitas empresas fechando, outras saindo, e aí começou toda essa correria. E a gente começou a ver várias mudanças, e algumas a gente pegou até como exemplos aqui, que foi na área de podologia, que a gente começou a dar uma estudada ano passado, a convite mesmo, como a gente falou ali do Jonas, começamos a trabalhar, a investir direto nisso, e antes a gente descobriu alguns motivos para você investir em podologia. Ingresso rápido no mercado de trabalho, ou seja, você começa como técnico e pode fazer uma carreira, através de um plano de carreira, dentro de uma empresa ou de uma clínica, ou até no clube. Então, como a gente viu aqui ainda há pouco, tem um vasto leque, uma demanda também reprimida, ou seja, muita gente ainda não sabe o que é podologia. Minhas tias mesmo em casa não sabiam o que era isso, até eu explicar para elas e indicar alguns podólogos. A chance de ter seu próprio negócio, ou seja, você poder trabalhar por conta própria, ter seu próprio dinheiro, nada contra você ganhar dinheiro trabalhando para os outros. O rápido retorno do investimento, ou seja, e também investimento baixo. Nós descobrimos que a podologia, diferente da estética e até de salão, o investimento é mais baixo. Então você com isso tem um retorno mais rápido ainda. E aí nós trouxemos aqui do SEBRAE, eu peguei emprestado com eles, junto com o governo, é um estudo do SEBRAE com o governo federal, que mostra que 95% das empresas do país são representadas por pequenos negócios. É ele que está sustentando esse país. Ou seja, vocês estão segurando essa onda. 35% são do setor de serviço. Ou seja, a gente só perde para o comércio. Somos o segundo maior setor, serviços. E 27% do PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, ou seja, o que produz riquezas desse país, vem da área de serviços. E tem mais um dado aqui, não sei se vocês conseguem perceber. Cadê aqui? Não, esse aqui. Que é 51% dos empreendimentos são feitos por mulheres. Bem, essa estatística aqui é do ano passado, não sei ainda desse ano, deve ter aumentado um pouquinho. Mas, por enquanto, 50%. Olhando para cá, eu acredito que deve ter subido mais uns 5% aí. Entendeu? E nós fizemos também, aproveitando, ano passado, fizemos uma pesquisa para saber como é que estava o empreendedorismo, e aí, dentro do que a gente conhecia, que era a área de estética, a área de salão, e aproveitamos alguns poucos podólogos. A gente entrou e aí descobrimos o seguinte, aqui, ó, para fazer o que eu gosto,
26,7%. Ou seja, das pessoas vão empreender, ou seja, vão montar seu próprio negócio, por quê? Querem fazer o que gosta, realmente. Deu a maioria. Depois, qual o outro motivo? Para poder ganhar mais. O pessoal quer ganhar um pouquinho mais. Dinheiro sempre é bom, né? E realizar seu sonho. É algo que a pessoa já tem ali, já guardado. Tá? Mas tem um outro que me chamou a atenção, que foi esse aqui, ó. Quero, ou seja, a pessoa quer, mas ela tem medo de empreender. Por quê? Alguém saberia dizer aqui? Quer arriscar? Por causa do risco. O que mais? Falta de conhecimento. Ótimo. Risco também. Mais algum? Carga tributária alta. Também ali, concordo ali. Tributária. Fora a burocracia também. Medo de não saber administrar. Ótimo. Mais alguém? Oi? Falta de dinheiro. Olha. Mas olha só, se você quer ganhar mais, vai ter que correr para investir. Então, exatamente, esses são vários motivos que fazem com que as pessoas, apesar de quererem, aqui ó, terem medo. E aí o que isso vem mostrar? Uma estatística até que vai de encontro a vocês, que eu peguei também para estar com o pessoal do Sebrae, já que a gente é de lá, que mostra o seguinte: 1/3 dos negócios do Brasil fecha em 2 anos. E quais os motivos? Vamos lá ver, peguei os 5 maiores motivos que a estatística mostrava que eram os Sebrae Nacional, pessoal. Não ter conhecimento de gestão dos negócios, como o pessoal aqui mesmo colocou. A maioria, isso aqui estamos falando por ordem de hierarquia, ou seja, qual que faz com que a pessoa feche em 2 anos? É não saber gestão de negócios. Porque a pessoa, assim, apesar de você gostar do que você faz, você tem que ter ao menos uma noção do que é. Você pode contratar alguém. Ah, vou contratar alguém para trabalhar para mim e vai gerenciar. Ótimo, beleza. Mas se você não conhecer, o que essa pessoa fala para você, você vai ter que aceitar. Então você tem que ter ao menos a noção, mesmo que você não queira administrar, mas tem que ter a noção. Agora, se quiser, aí você já aprende também. Outro, deixar as finanças em segundo plano e confundir finanças pessoais com a empresa. Ou confusão patrimonial, que muitos fazem. Isso acontece demais. Desde quando que a gente está em... Desde 96, né? Desde 96 que a gente está em consultoria. É o que mais a gente vê. Eu diria que 90% dos nossos clientes tinham isso aqui. Misturando a parte pessoal com a parte de negócio. Teve um cliente até que me deu um trabalho, que eu estava fazendo a auditoria financeira dele, e rodei tudo atrás, tinham 5 prestações de 5 mil e poucos reais. Todos os valores eram iguais. E eu não descobria nada, não achei nota fiscal, não achei nada. Falei, não tem jeito, cara. Vê se você lembra o que é isso aqui, porque ninguém na tua empresa sabe o que é isso. Meia hora depois, quase 1 hora, ele lembra o que era. Ele tinha comprado um barco com o dinheiro da empresa. Aí, e guardou a documentação em casa. Porque era do barco que ele usava no final de semana e tal. Só que ele foi para ele, cara, não pode fazer isso. Não pode, que aí você confunde. E essa confusão aqui acaba o cara não investindo mais na empresa. Às vezes ele nem sabe quanto é que ele está tendo de lucro, se está tendo lucro ou prejuízo, porque o dinheiro vai se misturando. E aí é um dos motivos de quebrar em 2 anos. Não conhecer seu perfil e dificuldade de relacionamento com as pessoas. Isso aqui também, ó. Terceiro maior motivo de que quebra as empresas no Brasil. O cara não conhece o perfil. Ele não sabe quem ele é. Qual é o perfil dele? Como é que ele vai gerenciar o negócio dele? Para que lado ele vai caminhar esse negócio? Como é que ele vai se relacionar com as pessoas? A falta de liderança dele. Relacionamento não só com os clientes, que muitas vezes a gente vê alguns tratando mal o cliente, mas também com o pessoal com que trabalha com ele. Seja sócio, seja até funcionário. Ou fornecedor também. Então aqui, essa parte aqui. Não enxergar a longo prazo. Outra coisa, o pessoal imediatista, quer resultado para ontem. Ou nem para amanhã, para ontem, que eles querem. E aí o que acontece? Como não enxerga a longo prazo, acaba cometendo esses erros aqui todinho. Mistura o dinheiro, não sabe relacionar com as pessoas. E por último, falta de planejamento e gestão eficiente do negócio, que tem um pouco a ver com a falta de conhecimento do seu perfil, você não sabe como é que lida com esse perfil que ele tem, e não sabe também
ou não tenho conhecimento dos negócios. Aí faz essa parte que é a falta do planejamento. E o planejamento é uma coisa que a gente vem batendo na tecla lá no Sebrae desde que eu entrei lá em 2004 também. A gente vem batendo e vem fazendo um bom trabalho, mas mesmo assim ainda falta muito para colocar na cabeça do brasileiro que há necessidade de você planejar as coisas. Você não pode deixar as coisas fazer sem planejar. Quando a gente começa a planejar, a gente diminui o risco. Risco qualquer negócio tem. Não existe nada nesse país, em lugar nenhum do mundo, que não tenha o risco. Ele pode ser grande ou pequenininho o risco. Vai depender o quê? De um bom planejamento. Isso é que vai fazer toda a diferença. E aqui a perguntinha que fica, né? Você é empreendedor? Vocês se acham empreendedores? Quem é que já tem um negócio próprio aqui? Opa, a maioria. Bom número. Tiveram muita dificuldade? Ainda estão tendo? Então estão no caminho certo. Sem dificuldades nesse país, se você conseguir o investimento. Quantas pessoas já pegaram seu dinheirinho, rescisão de contrato agora, com essas quebradeiras que tiveram, herança de família, essas coisas, dinheiro de poupança, e saíram botando o negócio sem olhar, sem estudar, sem pesquisar, sem planejar. Resultado, não chegaram aos 2 anos, como a gente viu aqui na pesquisa. Alguns negócios até dão certo, vão ao caminho, mas é bem menos a minoria. A gente tem visto isso lá. A grande maioria naufraga no meio do caminho. Entendeu? E empreendedorismo, ele é profissão ou comportamento. O que vocês acham? O que vocês acham? Profissão ou comportamento? Boa tarde, pessoal. Como é que aconteceu eu, Sandro Bernardo e Roberto Lourenço de estarmos aqui? Nesses 20 anos de atuação, como é que começou a nossa carreira profissional? Formados em administração, já tínhamos 10 anos de experiência profissional, trabalhando na Golden Cross, uma empresa grande, tanto eu quanto ele nos conhecemos lá. E essa vivência na Golden Cross é que nos motivou a fazer a formação em administração e depois atuamos em consultoria. O que é um trabalho de uma consultoria? Nós chegávamos numa empresa com uma equipe e fazíamos uma etapa inicial chamada diagnóstico. Durante um mês, a gente fazia levantamentos na área de departamento pessoal, na área de finanças, na área comercial, para identificar todos os problemas que existiam naquela empresa. A partir daí, a gente traçava um plano de ação para corrigir esses problemas. Isso podia levar 1 ano, 2 anos, 3 anos e até mais, dependendo do tipo de posicionamento que a empresa estava querendo ter para o longo prazo. Essa experiência, ela foi muito positiva para nós, porque nós tivemos a oportunidade de atuar em todas as áreas de uma empresa. Em vários tipos de segmentos diferentes, indústrias, área de serviços, diversos tipos de segmentos. Só que para nós fomos percebendo que sempre encostava num problema sério, a parte comportamental dos dirigentes de uma empresa. Com certeza, empreender no Brasil é algo para maluco. Você tem que ter uma vontade, uma força muito forte. E essa era a realidade. As pessoas com quem a gente conheceu, os donos de empresas, foi um privilégio conhecer donos de empresas que têm uma história de superação muito grande. Só que eles têm um outro lado ruim disso. Eles se acham donos da verdade. Para vocês terem uma ideia, nós ouvimos os donos falarem assim dos seus próprios gerentes. Se esse cara fosse bom mesmo, ele não era meu gerente. Ele era meu concorrente. Ele não é meu concorrente, ele é meu gerente. Eu que pago o salário dele, então esse cara é bom. Só que existe diferença entre empreender e gerir. Um gerente, ele tem uma formação específica de uma área e o que ele se propõe a fazer é administrar melhor aquela área. Nem sempre a decisão dele é de empreender, de assumir o risco, ou muitas vezes ele não se vê com esse perfil, né? Eu estou dizendo isso porque, de verdade, estudando a parte comportamental, nós fomos percebendo que existe sim pessoas
que tem, vamos dizer assim, um impulso maior para correr riscos. Certo ou errado? O que vocês acham? Há pessoas que têm uma personalidade, uma característica, que ela não vê esse medo de uma maneira tão forte. Ela é ousada. Isso a gente vem observando, que é natural esse tipo de comportamento. Mas isso significa que, então, só essas pessoas com esse tipo de característica que podem empreender? Essa é uma dúvida, né? Ficamos em silêncio. Há uma dúvida nisso. Será que uma pessoa medrosa, que nunca foi de correr riscos, pode aprender a empreender? Pode sim. E a gente passou a estudar mais essa parte comportamental dentro do empreendedorismo. Claro, buscando apoio em especialistas que se aprofundaram muito mais nessa parte comportamental, e nós descobrimos, né, que existe. E uma outra coisa importante, dentro desse contexto que a gente está falando, muitas vezes esse dono de empresa, né, ele vai ouvindo as nossas orientações até um certo ponto. Mas quando ele não concorda muito, aquilo prevalece a vontade dele. Então nós passamos a fazer um outro tipo de atividade também. Pelo Sebrae, voluntariamente, nós nos colocávamos para um concurso chamado MIPE Brasil, que é um concurso de empreendedorismo, que incentiva as pessoas como vocês, que estão iniciando um negócio, a participarem desse concurso, seguindo as regras de gestão que eles impõem. E aí, ao longo de 1, 2 anos, eles premiam aqueles que conseguiram implementar e se destacar. Nós íamos lá fazer uma verificação se tudo estava de acordo com o que o Sebrae exige. E nós descobrimos de várias pessoas que, sem nenhuma característica comportamental de empreendedorismo, ao longo desse 1, 2 anos, foi aprendendo, foi desenvolvendo esse tipo de comportamento e se tornaram bem-sucedidas. Em Campos, uma fisioterapeuta que odiava administração e matemática, ela é única, né? Então, é muito comum isso, eu sou professor de matemática também, então eu sei o que a gente tem em termos de cultura, a gente odeia matemática, é a expressão que eu mais ouço, né? Odiamos matemática, só que o que a gente passa a mostrar é a necessidade de aprender. Matemática é uma ferramenta de uso cotidiano, nos negócios de uso importante, não é? Exatamente, né? Vai ter controvérsia. Então, o que acontece? Nós percebemos que esse tipo de apoio que o Sebrae dá, ele precisava chegar antes, durante a formação do profissional. Nós já atuamos contratando pessoas e tudo mais, e a gente percebe isso. Falta incluir dentro da formação de várias áreas técnicas o conceito de empreendedorismo. Então nós conhecemos o Jonas e começamos uma parceria com ele no sentido de levar para o IBRAP o conceito de empreendedorismo na área de podologia. E pedimos esse apoio a ele de que a gente seguisse isso, né, adiante na formação dos podólogos. Fomos professores de alguns na área de administração, lá no curso técnico com essa intenção de incentivar, de mostrar o aspecto do empreendedorismo dentro da podologia. E fomos mais. Nos workshops que fizemos lá no IBRAP, a gente criou um desafio para algumas pessoas. Gratuitamente, você permite receber o nosso aconselhamento, a nossa orientação? E nós fizemos isso com algumas pessoas. E nós vamos apresentar aqui, inclusive, um resultado de 6 meses de trabalho em parceria com essas pessoas, né? Mas antes, queria dar ênfase a essa questão do perfil empreendedor, o aspecto comportamental do empreendedor. Antes de falar sobre matemática ou qualquer outro assunto técnico na área de empreendedorismo, de gestão de negócios, é muito mais importante, primeiro, falar do aspecto comportamental. O que é isso? Ter uma atitude empreendedora. Vocês sabem qual perfil que vocês têm? Alguém tem
Um psicólogo americano, ele desenvolveu, William Monto, ele desenvolveu um estudo baseado em 4 tipos de perfis. A pessoa no perfil águia, ele tem uma capacidade de sociabilidade muito grande. É uma pessoa artista, ele se expõe com facilidade, né? É uma pessoa com muita capacidade de influência sobre as outras pessoas, tem argumentos bons, né? Então tem esse tipo de capacidade. Então nós fomos notando que diversos perfis de empresários, empreendedores, têm as características de uma águia, ou do perfil que ele chama de águia, né? Então, porque é uma pessoa mais desenvolta no mundo dos negócios. E aí a gente está falando uma coisa que é óbvia. Relacionamento é uma coisa positiva no mundo dos negócios? Com certeza. Então, se a pessoa tem essa facilidade de gerar, né, de gerar um network, um nível de relacionamento positivo, ela vai se destacar, com certeza. Um outro perfil que nós consideramos também, dentro dessa ideia do empreendedor nato, é o perfil que ele chama de tubarão, tá? Que é um perfil agressivo, competitivo, que vê primeiro os interesses pessoais dele. Então a gente passou a observar que, também no mundo dos negócios, quem tem esse tipo de facilidade, né, de ser mais egocêntrico, mais focado nos seus próprios objetivos, né, não aceita o não como resposta, é ousado, determinado, esse tipo de pessoa consegue também vencer as barreiras ocasionais no mundo dos negócios e se destacar e se tornar bem-sucedido. Então, esses seriam os 2 perfis que a gente considera mais dentro dessa ideia do empreendedor nato. As pessoas que, com uma certa facilidade, ousam mais. Mas observamos que também outros perfis são de pessoas que se esforçam, que investem e que querem também se destacar. Mas por que não conseguem com facilidade? Porque lhes faltam um pouco mais de atributos que os outros perfis têm com mais facilidade. E se essas pessoas também fossem orientadas, primeiro, se elas tomassem conhecimento sobre essas deficiências, ou essas características, melhor dizendo até, será que ela, com esse autoconhecimento, ela poderia buscar desenvolver outras características? Sim, com certeza. Então nós passamos a fazer isso. Nosso primeiro passo no desenvolvimento da área de empreendedorismo é o autoconhecimento, a percepção da pessoa, se ela tem essas facilidades ou precisa desenvolver primeiro essas facilidades. Antes até de falar de números, de valores, de investimento e de riscos, ela tem que se conhecer. Isso é importante também porque faz com que, a gente está falando de prestação de serviços, faz com que ela domine um pouco mais esse tipo de informação. Perceber melhor o cliente dela. Será que esse tipo de perfil quer o mesmo atendimento que esse perfil? Esse aqui é uma pessoa mais voltada para si mesma, mais tímida, mais fechada, não se expõe com facilidade. Será que esse perfil quer ser atendido igual a esse? Será que esse que se expõe, que fala da vida, até das suas intimidades, quer o mesmo atendimento que esse que já se retrai um pouco mais? Então, conhecer esses perfis diferentes também é importante na prestação de serviço. É um conhecimento a mais que faz com que o profissional consiga... voltou. Que o profissional consiga também ser bem-sucedido no tratamento diferenciado dos seus clientes. Agora, nós percebemos o seguinte, mesmo aqueles que têm características chamadas de empreendedor nato, ela tem falhas também. Por exemplo, o perfil águia, que é uma pessoa bastante sociável,
ela faz 1000 coisas diferentes. Na maioria das vezes não termina quase nenhuma. Sem foco, sem planejamento, impaciente e rebelde. Normalmente, aí eu estou falando do trabalho em consultoria, esse tipo de profissional dá muito trabalho. Porque a gente não consegue a atenção dela, a gente começa um assunto, ela nos leva para outro. É muito difícil trabalhar essa pessoa. Falar então de um planejamento para daqui a 5 anos, caramba! Ela mal consegue pensar no dia de amanhã, quanto mais daqui a 5 anos. Então, a gente começou a perceber que quando a gente identifica que o empreendedor tem esse perfil, o nosso primeiro enfoque, o planejamento da atuação com ela tem que ser muito específico. Antes de falar de números e de gestão, a gente tem que trabalhar mais esse perfil. O Lobo, por exemplo, é um técnico, na maioria das vezes, muito focado, muito voltado para os detalhes, né? Muitas vezes ele é eficiente, mas é prolixo, fica preso nas mesmas coisas, né? Quer fazer, mas não toma aquela iniciativa, demora para as coisas acontecerem, né? Ele, então, não sai do lugar, dificuldade de se adaptar às mudanças. Então, é aquela pessoa que você tem que trabalhar num ritmo, muito calmo, muito calmo. Não adianta querer apressar as coisas, né? Se você apressar, você não consegue obter êxito com ela, porque ela vai criar uma barreira. Já esse perfil golfinho, ele tem dificuldade de empreendedor, porque ele olha sempre os aspectos mais pessimistas. Ele é prudente, por isso ele age assim. Então vem uma lista imensa de dificuldades. Aí você tem que eliminar uma por uma. E mesmo quando você acha que chegou na última, ele traz mais uma. Então, a coisa vai acontecer, mas só Deus sabe na outra vida, quem sabe. Entendeu? E não diz exatamente o que o está incomodando. Então você tem que também conseguir tirar isso dele. Já o tubarão, aí é o contrário. Quando você pensa em dizer para ele assim, vamos conversar, ele já tomei a decisão, já acabei de alugar aqui, assinei o contrato. Como? Peraí, nem disse quantos metros quadrados a gente vai precisar, o que a legislação exige, você já fechou? Então age por impulso e não planeja, sempre com pressa, falta de paciência, dificuldade nos relacionamentos, procura fazer as coisas do jeito mais fácil, que acaba sempre em desastre. Então a nossa ênfase primeira é detectar o perfil e a partir daí trabalhar esses perfis para dentro de um perfil mais próximo do empreendedor, que não precisa ser necessariamente um desses. Uma coisa um pouco mais equilibrada, né? Para que a pessoa possa obter êxito nos negócios. Então, consequência disso, né? Proporcionar alto desempenho do podólogo, empreendedor e alavancar os resultados. Então, esse aqui é o objetivo. Então, a gente vem com essa proposta para que ele aceite esse tipo de condição. Alta capacidade de lidar com riscos. Vou falar sobre riscos. Nós temos uma realidade do nosso país que é a falta de cultura de planejamento. Nós não fomos educados desde a infância a pensar no futuro. Falta uma visão sobre planejamento. E quando eu chamo de planejamento, não é só, por exemplo, vou fazer um arroz, separar todos os itens para fazer. Não é só isso. Essa é uma parte importante do planejamento. Pensar em todos os aspectos para que aquilo aconteça. Uma outra parte importante do planejamento é o chamado gerenciamento de riscos. Será que tem alguma coisa que pode fazer aquele evento ou projeto dar errado? E aí a gente esbarra em outro aspecto cultural. Eu e você odeia ouvir falar que algo pode dar errado. Porque a gente prefere a cultura, tem que dar certo, tem que dar certo, não pensa nisso, tem que dar certo. Só que isso, no mundo dos negócios, não é bem assim.
Você realmente precisa pensar em tudo que pode dar errado. Quanto mais informação você tiver sobre tudo que pode dar errado, mais você terá aquela situação na mão para fazer dar certo. É o chamado a lei de Murphy, né? Se algo tiver que dar errado, vai dar. Então a gente tem que mudar essa nossa forma de pensar. Não é que você vai passar a ser mais pessimista. Só que a gente identifica que, na maioria das vezes, quem quer empreender, adivinha que comportamento tem? Normalmente uma visão muito otimista. É só ele começar a pensar na possibilidade de ter um lugar próprio para ele trabalhar, e tudo vai dar certo. Pronto. Nada mais vai dar errado. E às vezes não é bem assim. Você tem que pensar, tem que estudar, tem que pesquisar, né? Alinhar objetivos da vida pessoal com a cultura do negócio, né? Como é que você se organiza na sua vida pessoal para dar tempo ao negócio. Alinhar seu comportamento para a tomada de decisões com base em dados, então informação o tempo todo. Domínio da ferramenta de modelo de negócio. Isso é importante para você saber como o seu negócio vai ser desenvolvido, vai crescer, vai chegar aonde você quer. Maior aproveitamento do seu potencial, então, para empreender. Você é bom em quê? Você é bom na área comercial? Você é bom na parte de atendimento? Então, explorar o seu melhor ao máximo para conseguir fazer com que você tenha êxito. Então, alinhar seu comportamento para o melhor uso do coach DGO. Coach DGO é esse trabalho que a gente passou a fazer de aconselhamento, de orientação, de conversas, de mostrar o que pode ser melhor. E muito mais. Então nós vamos apresentar para vocês, nós pegamos toda a nossa vivência e nos dedicamos a duas podólogas, né? Nesse caso, uma é Fagna e a outra é Ivana, elas estão aqui, acenam aqui um instantinho, está ali atrás, ó, as duas. No caso, a Fagna, todas as duas participaram de um workshop nosso lá no IBRAP e nós oferecemos para elas essa possibilidade de aconselhamento, né? Nesse caso envolveu mais uma pessoa, o esposo da Ivana. Ele tinha algum dinheiro guardado, né, em fruto de anos de trabalho, e ele tinha a ideia de fazer um investimento, né? E então a gente fez esse projeto de coaching, né, para que a gente pudesse fazer com que eles fossem bem-sucedidos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, eu tenho duas salas hoje, e uma na Tijuca e outra na Lagoa. Estou tremendo, não esperava isso. E quando tudo isso aconteceu, caiu no meu colo, não foi nada planejado, eu estava completamente perdida. Então foi quando eles entraram na minha vida e me ajudaram a fazer conta, que é o que a gente não gosta, calcular, organizar. E como eu estava falando naquela parte, eu acho que hoje em dia muita gente trabalha para os outros como podólogo por comodidade, por comodismo, porque é complicado, a gente tem medo. Mas cada um que está aqui pode sim, com a ajuda certa, ter seu próprio negócio e ganhar muito dinheiro, né? Porque a gente sabe o quanto que a gente faz e o quanto que a gente dá para as pessoas, e aquilo poderia ser tudo nosso, na verdade? Então, todos vocês com uma ajuda certa, com as pessoas certas ajudando vocês, ou até mesmo vocês sabendo o que fazer, vocês vão conseguir. Aí agora a gente já está saindo da salinha da Tijuca e vamos montar uma coisa bem maior, tudo com a ajuda deles. E é isso. Obrigada. Muito bom. E esse aqui é o Herman, o esposo da Ivana, né? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Herman, sou casado com a Ivana, que é podóloga. Eu não sou podólogo, mas fui com ela no workshop, onde conhecemos o Roberto e o Sandro, aí no IBRAP.
E foi muito importante para a gente ter ido nesse workshop, ter conhecido um pouco mais sobre as técnicas de empreendedorismo, para que ajudasse a gente a pensar um pouquinho no modelo que a gente queria que a gente pudesse aplicar de negócio. A gente não tinha muita ideia, a gente tinha muitos medos, né, de andar sozinho, e a gente aprendeu um bocado, a gente ouviu muitas coisas, trocamos ideias com outros podólogos, foi uma participação muito bacana, e depois disso a gente teve um apoio fundamental do Roberto e do Sandro, para que orientasse a gente na construção de um plano de negócios, na construção de uma ideia de negócio, a gente pudesse trabalhar com podologia por conta própria, né? A Ivana, no caso, como podóloga, e eu ajudando, administrando com ela esse futuro negócio. Foi muito importante para a gente essa orientação, para que a gente saísse do zero, né, vamos dizer assim, que a gente conseguisse construir, imaginar como seria o nosso futuro negócio, pensar como empresário, como empreendedor, vamos falar assim. E para vocês que estão aí, eu acho que tem que aproveitar isso mesmo, aproveitar os professores, eles sabem o que estão falando, conhecem do assunto de empreender. A gente, quem é podólogo, conhece de podologia, e tem que juntar essas duas expertises para poder dar certo como empresário também, né? Para ter o próprio negócio. Você tem que saber o que está fazendo, planejar, se preparar para o futuro, se organizar para o melhor e para o pior que pode acontecer, né? E entender outras técnicas que vão além da podologia, técnicas de finanças, de administração, de marketing. Bom, são muitos estudos. Só aproveitando o coaching deles mesmo para poder vocês entenderem o que tantas coisas tem por trás. Para a gente foi muito importante e tem sido muito válido. A gente já está caminhando e se organizando para passos maiores aí. Boa sorte para todos. Foi um prazer falar para vocês, tá? Tchau. Muito bom, né? Se ocorrer mal, ocorrerá no pior momento possível. Então, como amadurecer para se tornar dono de um negócio, né? A gente fala sobre a parte tributária, né? Então, como incluir isso em todo o custo? Hoje não tem problema. Vamos comprar a melhor champanhe para inaugurar a nossa unidade. Não tem problema, pode comprar importada mais cara, desde que faça parte do custo e a gente consiga, olhando as previsões de receita, ver que aquele custo pode ser absorvido, né? Então, tudo é possível desde que, né? Então, preparar-se para o risco envolvido no negócio e crescer com os pés no chão. Agora, uma coisa positiva que a gente pode dizer, a gente que tem uma certa vivência em negócio, essa carreira de podologia, ela é surpreendente. Nos chamou muita atenção isso, porque não importa se o investimento para abrir um negócio possa ir de 20 mil a 50 mil. Claro, às vezes a gente não dispõe desse valor. Mas o mais impressionante é que, sendo 20 ou 50 mil, o tempo de retorno, por incrível que pareça, não chega a 24 meses. O que é comum em diversos outros negócios, não chega. Eu estou sendo, assim, bastante realista. Não chega a 24 meses. Então, a pessoa realmente trabalhando certo, ela consegue recuperar esse investimento em pouco tempo. Isso, em termos de negócio, é um prazo muito, muito aceitável, né? No máximo 24 meses, o que permite que realmente a pessoa, além de trabalhar por conta própria, possa vislumbrar a possibilidade de se tornar, de fato, um empresário, né? Um empreendedor.
Então, nós estamos colocando ainda à disposição, juntamente com o IBRAP, os workshops que a gente faz, porque aí é uma possibilidade de um contato conosco e entender um pouquinho. Nesse workshop, a gente já faz uma parte de modelo de negócio chamado Canvas, né? Então, a gente já começa a desenhar uma ideia sobre o modelo de negócio. Então, as pessoas já têm uma possibilidade de botar a mão na massa, né? De conversar mais, dizer os seus medos e a gente mostrar algumas questões importantes, né? E também tem um outro modelo de formação, que são 16 horas, esse aí a gente se aprofunda um pouco mais. E o foco nosso é sempre esse: produto, processo e pessoas, né? Porque a gente acredita muito no papel do empresário como líder, né? Um líder que inspira, e a gente também coloca muito isso dentro do contexto do que a gente apresenta, né? Aqui foram alguns momentos nossos aí, nessas etapas todas, de aconselhamento, de workshops, né? Tem uns 6 meses, mais ou menos, que a gente tem estado junto com o IBRAP. Aqui o pessoal botando a mão na massa, fazendo no workshop um modelo de negócio, né? E esses são os dois. Agora o workshop no dia 22 de julho, no IBRAP, né? A gente vai... Então aqui você vai poder olhar de novo, né? Quem já fez aqui esse DISC, que é esse modelo de perfil aqui? Quem é que já fez isso aí? Pode levantar a mão aí. A grande maioria não conhece, né? O pessoal do último workshop, né, conosco, aluno do IBRAP, né? Então, a metodologia DISC, e a gente trabalha isso. O Canvas, que a gente trabalha como modelo de negócio, e esse aqui é a formação de 16 horas, né? Comportamental para empreendedores, a importância do autoconhecimento na decisão de empreender, trabalhando o perfil dos podólogos empreendedores, gerenciamento de riscos, aprendendo a planejar, visão geral do seu plano de negócio, gerenciamento financeiro e apresentação e discussão do plano de negócio em sala de aula. Hoje, nós vamos colocar à disposição de vocês aí um sorteio de 2 vagas para o próximo workshop, né? O Jonas vai fazer esse ao final do curso aí, né? Vamos ver aí. Tem alguém aqui que se interessaria? Não, eu estou perguntando porque de repente só levanta a mão 2, aí eu já entrego, né? Aí eu entrego para quem quer, né? Tudo bem. Então tá bom, vai ser bom o sorteio aí, né? Tem homem contestando aqui, tinha que separar, dar uma só para o homem, né? Ele não gostou daquela estatística que mostra que mais de 50% são mulheres, né? Vai ter que fazer cota para os homens, é isso mesmo? Não é? Amigão. Sinto muito, amigão. Elas estão descontando a história, entendeu? Elas estão descontando a história. A gente vai ficar mesmo para lá. É isso aí, né? Pessoal, alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Muito obrigado. Oi, pois não. Igual ao? Não entendi. Vamos dizer que, assim, muitos dos assuntos que eles abordam, a gente tem essa experiência. O que difere? É a parte prática. É mais prático. As vivências que a gente tem, a gente vai orientando. Exatamente, mais objetivo, Ok, muito obrigado a vocês aí pela atenção, tá? Sucesso a vocês.